Olá pessoal do estúdio da TV Unesp aqui em Bauru para toda a cidade e também pela internet. Estamos começando mais um programa Fórum, programa que também é exibido em nosso site e no canal Futura na operadora NET. O Brasil tem adotado várias iniciativas para reduzir a violência contra crianças e mulheres. Uma de grande repercussão é a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006 e atualizada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. No caso de crianças e adolescentes, o Brasil fica alerta para a Copa do Mundo e Olimpíada, eventos que vão movimentar milhares de turistas. Para falar sobre esses assuntos, nós recebemos a juíza Rossana Tereza Curione Mergulhão. Ela é titular da primeira Vara Civil da Justiça em Bauru. O fórum começa agora. Doutora Rossana, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, saúdo aí todos os telespectadores e agradeço a possibilidade de estar aqui discutindo esses assuntos que são de grande relevância. Nós agradecemos. Vou começar perguntando sobre uma notícia que é uma informação da ANDI, né, Agência de Notícias de Direitos da Infância, publicou um estudo mostrando que o contato regular de crianças e adolescentes, mas sobretudo crianças, né, com determinados conteúdos na televisão, ela pode levar à imitação, agressão, medo, ansiedade, enfim, uma série de consequências, né, sobre as crianças conforme os conteúdos. Como que a senhora analisa a violência midiática contra crianças e adolescentes? Olha, Tássio, é um assunto extremamente complexo, né? Que demandaria aí estudos para a gente efetivamente ter números, ter uma comprovação científica e etc. Mas o que a gente verifica do cotidiano é que aqui, penso eu, que o maior problema que nós temos é que essa banalização que nós temos da violência e a mídia veiculando isso, e não só em programas específicos, mas hoje nós temos a qualquer momento e em qualquer tipo de programa, não é? Os telejornais, outros programas até que não teria essa vertente, aí incluindo de variedades, acabam explorando isso na mídia. E o que a gente percebe? Que com essa banalização, quer nos parecer que isso vira algo normal. E as pessoas já não têm mais esse senso crítico e a indignação. Então, aquilo que passa todos os dias, a qualquer momento, em todo momento, isso acaba sendo banalizado. E, automaticamente, se a criança tem esse contato, e isso é tão rotineiro, o que tem de anormal? E, consequentemente, eu concordo, até nós mesmos, né? Nós adultos que temos aí um senso maior, crítico, de discernimento, muitas coisas a gente já não fica mais indignado, porque isso passou a ser algo rotineiro, algo normal. Eu acho que esse talvez o maior perigo que a gente tem é de passar por esse estágio. Isso é normal, a gente vê toda hora, então isso é normal. E é difícil também equilibrar esse balanço, né? Porque também a imprensa tem o seu trabalho e não pode muitas vezes deixar de noticiar determinados conteúdos. Talvez aí entre a questão dos pais acompanharem o que as crianças assistem, não é? Exatamente. Aí nós vamos estar diante de uma grande discussão, que inclusive foi aí objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, foi apresentada pelo PTB, questionando aí um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre aquela questão da autorização, o poder público autorizar, o Estado autorizar aquilo que pode, o que não pode, isso seria censura. Então, nós vamos entrar numa seara tão complicada. E até que ponto que o Estado poderia autorizar, não autorizar, e aí, então qual que seria assim, o ideal?
que nós não tivéssemos o cerceamento, tivéssemos as faixas etárias e os horários sendo observados, que é me parecer, e uma contribuição dos pais também. Só que, por outro lado, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade extremamente complexa e uma sociedade de massa e uma sociedade que trabalha sob o capitalismo. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro, e as pessoas foram para... Exige muito dos pais, né? Exatamente. Então, hoje, as mães, os pais, eles têm uma ausência muito grande em razão do trabalho do lar, né? E essas crianças, elas ficam aí. Então, os estudos demonstram que a quantidade de horas que essas crianças ficam expostas às informações, né, da mídia, de qualquer... Mas a televisão, sobretudo, né, atingindo cifras de 93% da população, chegando aí em todos os lares. Então, isso é uma coisa muito complicada. Aí você me perguntaria, mas então como é que a gente resolve isso? Olha, nós teríamos que ter, talvez, educação. Não é? Aí todo mundo vai falar assim, mas a gente cai nessa vala comum, tudo é educação, que tudo é educação, mas tudo é educação mesmo. Agora, né? Tem uma outra questão que a Andy também nos traz essa informação, sobre dois grandes eventos que teremos no Brasil, a Copa do Mundo em várias capitais brasileiras e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, sobre o perigo a que crianças podem estar expostas no sentido do trabalho de atividades sexuais, não é? A senhora realmente vê esse risco como realidade em potencial para centenas, talvez milhares de crianças? O que fazer nesse sentido? Olha, Tássio, eu acho o seguinte, não dá para a gente falar aqui que isso vai acontecer ou que isso não vai acontecer. O que nós temos são fatos reais, que isso acontece todos os dias, né? Talvez nós tenhamos uma exposição maior ou menor, mas eu acho que nós precisamos trabalhar isso com seriedade e nós temos que tomar muito cuidado de não focarmos uma superação durante o período, um mês, e esquecer do antes e do depois, porque muitas vezes é isso que acontece. Então, nós focamos isso aqui naquele período e depois esquecemos. Então, mais uma vez, isso é algo que acontece rotineiramente, não é? Nós temos aí o Nordeste, alguns estados já começando a fazer algumas políticas para tentar diminuir esses números vergonhosos que nós temos aí. Eu vi aí alguma coisa dizendo o seguinte, que os turistas que chegarem aos aeroportos serão cientificados de algumas questões envolvendo os crimes sexuais, né, considerando a legislação brasileira, e até para que eles não aleguem que desconhecem a legislação. Eu acho muito perigoso a gente falar que vai aumentar, não vai aumentar. O que eu acho, o que eu tenho certeza, o que eu acredito, é que isso é um problema real, e que ele pode intensificar nesse período, mas é um período muito curto, e portanto, exige-se uma política de Estado, não é? Quando a gente fala em política pública, é preciso se pensar em política de Estado. Por quê? Porque uma política de governo, ela passa, são 4 anos, acabou. Agora, nós precisamos implantar políticas sérias. Isso é um fato gravíssimo que ocorre nesse país e que é preciso que se tenha políticas permanentes. Então, utilizando esse motivo, que se implantem políticas públicas efetivas, não passageiras, não é? Que isso se perdure e que a gente possa... claro que a gente não consegue tirar de tudo, né? Porque em todos os lugares nós vamos ter isso, mas pelo menos extirpar. E nós temos um problema social envolvendo isso, não é? Quando a gente fala dessas crianças sendo exploradas sexualmente, na grande maioria das vezes, nós temos um problema de falta de informação, de educação, mas nós temos um problema econômico, sem dúvida nenhuma, que acaba interferindo muitas vezes. Então, a má distribuição de rendas, enfim, outros componentes. Vejo que é uma questão bastante complicada, né? Questão bastante complexa e que esses grandes eventos sirvam para as autoridades, quem sabe, reavaliarem as políticas de segurança pública, não é? Exatamente.
Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta com o Fórum, falando hoje sobre violência contra mulheres e também contra crianças. Nós recebemos a juíza Rossana Mergulhão. Doutora Rossana, o Conselho Tutelar tem um papel importante, né, nos casos que envolvem menores, possíveis desvios, né, das famílias na orientação, né, no cuidado, no tratamento dos menores. Né? Como que é o funcionamento, o que seria o ideal de funcionamento de um Conselho Tutelar? E no caso específico de Bauru, a gente tem notícias de algumas deficiências, falta de estrutura, mas o que seria o ideal de funcionamento em qualquer município de um conselho tutelar? Infelizmente, a sociedade muitas vezes não conhece e os órgãos públicos, que muitas vezes também as políticas públicas, os governantes, nem sempre dispensam a ele, ou a eles, conselhos tutelares, a atenção que deveria. Então, dificilmente, eu aproveito aqui, né, não é uma crítica a ninguém, mas isso é de maneira geral, nós não vemos uma política, nenhuma plataforma de governo falando alguma coisa a respeito disso. Não aparece entre as propostas principais, por exemplo. Você já viu? Eu nunca vi. Eu não me lembro e peço perdão se tem algum aí que incluiu isso até antes desse nosso programa, eu peço desculpa por desconhecer. Mas na grande maioria a gente não vê. Então, nós temos lá alguns temas que são recorrentes. Saúde, educação e segurança pública. Mas a gente não vê essa preocupação com assuntos ligados à infância e à juventude. Eles vêm sempre assim, quando saem na mídia algumas notícias, reduzir a idade penal, reduzir a questão da Fundação Casa, porque os menores estão envolvidos. É nesse sentido que a gente vê. No sentido de proteção, de fortalecimento desses órgãos que trabalham visando proteger essas crianças e esses adolescentes, nós não vemos. Então, isso é algo, assim, muito triste, né? E eu acredito que mereceria aí uma maior atenção. O ideal é que ele sempre fosse preenchido com pessoas capazes, habilitadas e abnegadas, porque as pessoas que vão militar aí, elas precisam ter assim, um preparo muito especial para tratar com essas situações, que são sempre, na grande maioria das vezes, quando a gente vai falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, é porque nós temos aí, não que o Estatuto venha para isso, diferentemente do Código de Menor, que era voltado só para os menores em situação de risco. O ECA, ele trabalha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha a questão das crianças e dos adolescentes como, de maneira geral, em situação de risco ou não. Mas, geralmente, a gente lembra do Estatuto da Criança e do Adolescente ou dos conselhos tutelares quando nós estamos numa situação de risco. Né? Então é preciso, eu sempre parto do pressuposto que nós não podemos falar de uma sociedade melhor se nós não investirmos na criança e no adolescente, se nós não formarmos melhor, se nós não criarmos aí mecanismos para a formação de cidadãos. Porque nós vamos ficar aí gastando valores absurdos em questões paliativas e repressivas. É preciso que se canalizem as atenções para as questões de base, de prevenção, de educação, de formação de cidadãos mesmo. Agora, falando sobre violência contra as mulheres, recentemente o Supremo entendeu que nos casos de agressão física leves, previstos na Lei Maria da Penha, o processo judicial deve ser iniciado mesmo sem a representação da vítima. Eu gostaria de saber como que a senhora vê essa decisão, essa mudança, esse entendimento do Supremo. A minha posição sempre foi nesse sentido, que ela seria pública incondicionada. É assim tecnicamente que a gente fala. Uma ação pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. O que é isso? Ocorreu o fato, a autoridade tomou conhecimento, não há possibilidade de a vítima intervir neste procedimento. Assim como sempre foi o homicídio, por exemplo. Assim como sempre foi, e como é a grande maioria dos crimes, não é?
Então, me parece, respeitadas as opiniões em contrário, que foi uma decisão sábia no sentido de que, com essa situação, nós temos 2 pontos que a gente deve avaliar. Primeiro, quando ficava a cargo da vítima, num primeiro momento, ela poderia utilizar isso como um instrumento de barganha. E eu não acredito que a lei e nem o Poder Judiciário e nem as instituições policiais devam ser utilizadas para isso. Jogar isso com o agressor, exato, ameaçar de fazer a denúncia ou não. Exato. Num segundo momento, o que a gente acredita seja uma minoria dos casos, mas pode acontecer. Num segundo momento, e talvez a mais relevante, é a questão de você deixar nos ombros da mulher, mãe, não é? A responsabilidade ou não de dar prosseguimento. Quer dizer, o sujeito sabe que ele não pode agredir, ele agride. E ainda fica então ela é vítima da violência e ainda pesa sobre ela essa responsabilidade de decidir se o sujeito vai ou não ser processado. Quer nos parecer que a gente vai punir 2 vezes, né? É uma dificuldade assim, emocional muito grande, imagino, né? Muito grande, porque ela vai ter... ela foi vítima, aí ela tem a estrutura familiar, os filhos e o próprio marido, que às vezes chega e fala para o filho, tá vendo, a sua mãe foi lá e falou que quer que me processe, etc. e tal. Há alguns posicionamentos contra, entendendo que não, que isso a desagregaria a família, só que, com todo respeito, se a situação chega num ponto de violência física, que família é essa? Não é? Então, eu concordo, acho que isso vem aliviar a situação daquela vítima que realmente foi agredida e que pesava sobre ela mais essa responsabilidade. Porque todo mundo sabe que agredir o outro é crime. Então, se o marido vai agredir a mulher, ele sabe quais são as consequências. Ele não precisa esperar que ela vá lá e diga, não, eu não quero que ele vá ser processado. Ele que não agrida. Acho que é o mais razoável e é assim que deve ser. Eu acho que nós temos que caminhar, um passo muito avançamos nesse sentido, reconhecendo aí essa necessidade de não violência. É preciso que se coloque um fim nisso. Até um dia que a sociedade vai estar num patamar tal que a gente não precise mais da Lei Maria da Penha, né? Portanto, uma análise interessante da juíza, não recai mais, portanto, sobre a mulher essa difícil decisão de processar ou não o seu agressor, muitas vezes o próprio marido, não é? Uma análise interessante, mostrando essa automatização agora do processo nas mãos do Poder Judiciário e da Polícia. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo que educa, o intervalo da TV Unesp. Até já! Muito bem, estamos de volta aqui no terceiro bloco do Fórum, falando hoje sobre violência contra mulheres e também crianças. Nossa convidada é a juíza Rossana Mergulhão. Doutora, recentemente o STJ definiu que a presunção, né, de violência em caso de estupro é relativa, ou seja, depende de examinar cada caso concreto em si. Isso a gente está falando de menores de 14 anos, né? No caso aqui, o que levou a essa decisão era uma situação que envolvia meninas de 12 anos de idade. Como que a senhora analisa essa decisão, que foi considerada inadequada por muitos segmentos da sociedade, porque estaria, de certa forma, flexibilizando, talvez estimulando outros casos como esse de estupro, né, de violência sexual contra menores? Olha, Tati, nós estamos diante de outro tema bastante complicado, bastante complexo. O grande problema que nós temos, acredito eu, na minha modesta opinião, é que nós confundimos a prática com a consciência, não é? Então, eu não tenho assim um conhecimento aprofundado do caso, mas o que eu acredito? Que não é porque uma menina de 12 anos tenha uma iniciação sexual, que ela não seja vulnerável. Por quê? Porque ela não tem a mínima consciência disso, ela não tem possibilidade
de aferir se ela quer ou não, o que significa aquilo, quais as consequências daquilo. Então, na minha opinião, ainda começando a ser adolescente, porque até 12 anos é criança, é difícil a gente dizer que não seria vulnerável. Não é? É só nós pensarmos nas crianças próximos de nós com 12 anos, não é? Às vezes eles são grandes, mas eles são crianças ainda. Eles não têm a malícia, eles não têm a malícia que eu estou dizendo, não essa erotização, porque são levados hoje. A gente vê essas meninas hoje, todas produzidas com 12 anos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da questão da consciência mesmo, da vulnerabilidade no sentido de saber, será que ela tem consciência do que é isso? Do que aquilo acarreta para a vida dela? Se ela pudesse, se ela tivesse o senso crítico, escolher, eu quero isso, eu não quero aquilo, de manter essa relação sexual ou não, nós precisamos levar em consideração essa circunstância. Acho que nessas questões nós temos que ter muito cuidado. Não consigo pensar numa situação de uma criança de 12 anos não ser vulnerável. Quer dizer que, apesar do caso concreto, o fato de ela praticar relações sexuais aos 12 anos não significa que ela tenha a compreensão do que aquilo representa. Exato. Na minha modesta opinião é isso. Eu por mais que a criança, que o adolescente, o pré-adolescente, esteja ligada nessas situações, ela é ligada a essa situação, isso que a gente falou, pela banalização, por essas situações que ela foi levada. Mas ela não tem consciência do que o que seria aquilo. Doutora, quero agradecer aqui pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e por contribuir, né, nesse debate sobre o funcionamento da justiça e de tantas questões que afligem, né, a população, de dúvidas, entendimentos aí dos tribunais que a gente vive no nosso cotidiano. Obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a TV Unesp na sua pessoa e estamos à disposição, porque eu acredito que num momento como esse, que o judiciário está aí na berlinda, vamos dizer, com tantas questões sendo levantadas, é muito importante que a população conheça esse poder, né? E que ela tenha a plena consciência e a certeza de que a grande maioria das pessoas que estão lá são pessoas decentes, né? E que o funcionamento ele é fiscalizado diuturnamente. Então, toda vez que nós tivermos a oportunidade de estarmos aqui, de passarmos, de fazer com que a população conheça mais e esteja atenta a isso, nós estaremos aqui com o maior prazer. E você, nosso convidado a frequentar também nossas redes sociais, a acessar aqui o nosso site. Você pode, inclusive, rever este programa, divulgar para alguém que não viu, ele fica disponível integralmente no site aqui do programa Fórum. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê então no próximo Fórum. Até lá!